Gravar um vídeo aqui para vocês, tá? Nessa manhã de sábado, no Shabat, no descanso. Por que que crente, cara? Por que que pessoas que são servas de Deus, pessoas que professam o cristianismo, evangélicos, protestantes, a maioria passa por dificuldade financeira? Isso é uma coisa que eu fiquei me perguntando. Então, vamos ler aqui a palavra no livro de Êxodo e procurar respostas, porque a Bíblia tem respostas para tudo, tá? Então, vamos ler aqui. Então, o Senhor falou a Moisés: tendo ouvido as murmurações do povo israelita, já começou por aí, né? Tendo ouvido as murmurações do povo israelita, à tarde comereis a carne, e pela manhã tereis pão à vontade. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, essa passagem fala que o Senhor estava vendo a reclamação do povo. Então ele falou para Moisés: eu estou vendo a reclamação do meu povo. Esse mesmo povo que o Senhor abriu o mar vermelho e eles passaram em terra seca. Esse mesmo povo que o Senhor enviou coluna de fogo. Esse mesmo povo que o Senhor fez água sair da rocha. Esse mesmo povo que o Senhor livrou das mãos do faraó. Mas é um povo reclamão. É um povo que se lamenta. E eu me incluo nisso nos dias de hoje, tá? Você se inclui como uma pessoa que reclama. Vez ou outra você está reclamando da vida. Vez ou outra você está, aqui a palavra fala, é murmurando. Murmuração. Isso desagrada profundamente o coração de Deus. Se eu pudesse aqui, gente, aprofundar no assunto, daria um vídeo aqui de várias horas só sobre a murmuração. Porque se existe uma coisa que o Senhor não se, sabe, isso afasta, isso é um pecado contra Deus, quando você murmura. Porque a pessoa que está murmurando, ela não está falando à toa. Não é apenas uma sensação, ai, cara, é porque eu estou passando por uma situação difícil, meu irmão. Eu estou passando por uma situação difícil, né? Ou o irmão ou a irmã está vivendo um momento difícil e é por isso que eu reclamo, por isso que eu falo. Mas na verdade não é isso. A murmuração, ela é simplesmente um sentimento de eu não confio em Deus. Vamos continuar lendo o texto aqui porque você vai entender porque a murmuração, por trás dela existe um coração que está dizendo assim, Senhor, eu não confio em Ti. Eu não confio. Então vamos lá. E aconteceu que toda a tarde surgiram codornizes ou codornas e cobriram o acampamento. E pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho evaporou, havia uma coisa fina arredondada na superfície do deserto, semelhante a um floco de geada, que cai sobre a terra. Quando viram os israelitas, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que eram. Então Moisés lhe disse: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Foi isto que o Senhor ordenou: cada um recolherá dele conforme o que for o que consegue comer, um homer por cabeça. Segundo o número de pessoas da casa, no caso, né, cada um recolherá para os que estão na sua tenda. Assim os israelitas fizeram. Alguns desses recolheram mais, outros menos. Quando, porém, mediam o homer com o homer, nada sobravam. Ao que recolheram muito, nem faltavam. Ao que recolhera pouco, cada um colhia tanto quanto conseguia comer. Moisés lhe disse também: ninguém deixe dele para o dia seguinte. Moisés lhes disse também: ninguém deixe dele para o dia seguinte. Mas alguns deles não deram ouvidos a Moisés e deixaram um pouco para o dia seguinte. Entretanto, ele criou bichos e cheirou mal. Por isso Moisés indignou-se contra eles. Eles o recolhiam pela manhã, cada um conforme o que conseguiam comer, pois ele derretia com o calor do sol. Mas no sexto dia recolheram o dobro, 2 homeres para cada um. Então todos os líderes da comunidade foram e contaram isso a Moisés. E lhes disse: foi isto que o Senhor disse. Amanhã é dia de descanso, ou seja, o sábado, o Shabat, né?
Inclusive, agora, nesse momento, nós estamos no sábado, no Shabat, no descanso. Santo dia ao Senhor. Sábado santo ao Senhor. Assai no forno o que quiser assar, e cozinhai em água o que quiser cozinhar. E tudo o que sobrar, separai e guardai para o dia seguinte. Essa foi a orientação que Deus deu a Moisés e que Moisés passou para o povo. E eles guardaram até o dia seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal, e nem criou bicho algum. Então Moisés disse: Comei hoje, porque hoje é sábado do Senhor. Hoje não achareis fora do acampamento. Ou seja, comam hoje no dia do Senhor aquilo que você guardou ontem, porque você não vai achar fora do acampamento. 6 dias recolhereis, mas o sétimo dia é o sábado. Nesse dia não haverá. Aconteceu, porém, que no sétimo dia alguns do povo saíram para recolheram, mas não acharam. Então o Senhor disse a Moisés: agora vem a repreensão e o grande ensinamento desse vídeo. Até quando recusareis em guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede que o Senhor vos deu o sábado, por isso, no sexto dia, ele vos deu o pão para 2 dias. Fique cada um no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Então o povo descansou nesse dia. E a casa de Israel deu-lhe o nome de Maná. Era branco como semente de coentro. E tinha um sabor de bolo de mel. Moisés disse: o Senhor ordenou: enchereis dele o homé, e será guardado para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos dei para comer no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Então, aqui a gente tem inúmeros códigos, inúmeros ensinamentos, coisas que, para você entender, para você aprofundar a sua mente, o seu coração nesse tipo de estudo aqui, você tem que estar com a mente muito aberta. Você tem que pedir o Espírito Santo para entender que aqui tem ensinamento para nós nos dias de hoje, coisa que a gente comete, erros que a gente comete assim como o povo de Israel cometeu. E o primeiro erro que eu percebo, que o evangélico, o cristão, o protestante, ele passa por falta, ele passa por escassez, ele passa por situação difícil, é simplesmente porque ele tem medo de faltar. A prova é tanta que você vê que as pessoas elas colhiam na semana mais do que era necessário para se alimentar. E o que é que Deus queria? Deus não quer que você tenha abundância na sua casa? É claro que Ele quer. Deus, Ele não quer que você tenha prosperidade? Não, Deus quer que você seja próspero. Deus quer que você tenha suprimento o suficiente para sua família. Deus quer que você tenha abundância. A natureza é abundante. Se você for ver aqui, quando você olha para a natureza, tudo é em abundância. Só que o que é que Deus não quer? Deus não quer um coração com medo. Deus não quer um coração preocupado. O que é que eu vou comer? O que é que vai ser de mim amanhã? O que é que minha família vai, sabe? É isso que Deus estava tratando no povo de Israel e até nos dias de hoje trata em nós. Porque quando o povo saiu do Egito, eles saíram com um sentimento: mas eu vou comer o quê? Eu vou andar pelo deserto, o que é que vai ser de mim? Então Deus estava nos dando uma grande lição, um grande ensinamento, que é a dependência dele. Muito crente ainda não entendeu que o que você tem nas suas mãos, pouco ou muito, vem da mão do Senhor. E se você tem uma casa próspera, é de acordo com a capacidade da sua mentalidade. É a capacidade do que você tem dentro da sua mente, do seu coração, de acreditar que você é um ser abundante. Tem pessoas que não têm capacidade mental e espiritual para acreditar, não desenvolveram essa faculdade mental,
e espiritual, porque a riqueza, a abundância, a prosperidade é um dom de Deus. Não tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro é apenas papel criado pelo homem. Perceba bem, se eu pegar, por exemplo, esse papel aqui, que é uma anotação que eu tenho, é uma oração que eu tenho, que eu escrevi aqui para ler diariamente, eu não vou mostrar para vocês, mas aqui tem escrito aqui várias coisas. Então imagina que isso aqui é um papel que em uma comunidade que eu desenvolvi, eu criei esse papel e aqui representa como um chefe da comunidade, eu sou o rei da comunidade. Então eu escrevi aqui que esse papel, de acordo comigo, que sou o rei, o dono da comunidade, que sou o dono de todas as posses, como eu tenho muitas pessoas que dependem de mim, da minha liderança, então eu criei esse papel e cada papel desse aqui representa uma quantidade em valor, né? Um número para que eu consiga trocar por alimento e mantimento. Isso aqui foi uma criação minha. Ou seja, antes disso, o que é que existia? Nada. O dinheiro foi criado por pessoas. O sistema financeiro foi desenvolvido por pessoas. Mas ele não passa de números. A riqueza não é nada a ver com isso. A riqueza não tem nada a ver com o dinheiro. Dinheiro é papel. Saldo bancário são apenas números virtuais numa tela. Então, se você acha que é porque eu não tenho dinheiro, por isso que eu passo por isso, não. Você não tem a riqueza. Você não tem a abundância. Você não tem dentro do seu coração a confiança de que Deus proverá. Você tem medo. Você está com escassez interna porque você tem medo. E você não está fazendo um exame de consciência profunda, sabe? Analisando o seu interior. Você não está analisando. Se você analisasse internamente o que você está sentindo, você ia entender que dentro do seu coração está com medo. Você está com medo, meu irmão e minha irmã. É o mesmo medo que nós sentimos desde os nossos primeiros pais, sabe? Dos nossos antepassados, desde o povo de Israel que também tinham medo. Por isso que eles colheram o dobro do alimento no dia que não era para colher. Então você quer um conselho? Dependa mais de Deus. Quando você depende de Deus, você não fica preocupado com o dia de amanhã. E a pessoa que ela tem uma confiança em Deus plena, uma confiança 100% no Senhor, de que Deus não vai deixar faltar para você. E aí, onde é que acontece a falta? Onde é que acontece o problema financeiro? É quando você deixa o medo dominar sua mente. O medo domina sua mente, o seu coração. E quando o medo domina sua mente, o seu coração, você abre uma abertura espiritual para demônios da escassez. O demônio da escassez, ele se alimenta do medo. Eu estava vendo um testemunho de uma no YouTube de uma pessoa que falou o seguinte: essa pessoa viu o mundo espiritual e diante de um bar, ele viu um ser espiritual, um demônio. E ele perguntou àquele demônio: o que é que você está fazendo aí? E o demônio respondeu: eu estou esperando uma pessoa comprar uma bebida para que eu possa ir junto com ele, acompanhar ele e me alimentar da energia dele. Olha que coisa tremenda. Os demônios, as entidades, eles são seres que se alimentam da nossa energia. Eles são sugadores de energia. E quando é que eles conseguem se alimentar da nossa energia? Quando nós sentimos, pensamos coisas que são do reino espiritual das trevas. Medo, escassez, insegurança, incerteza. Responda uma pergunta. Adão e Eva, quando foram criados, sentiam medo? Não. Sentiam dúvida, incerteza? Não. Sentiam escassez? Vai faltar? O que é que vai ser de mim amanhã? Não, eu tenho que comprar muito porque vai faltar. Eles não tinham nada desses sentimentos que nós temos hoje. É por isso que você tem que pegar esse ensinamento, tá? Traga esse ensinamento dessa passagem aqui de que Deus, ele tem prazer. Ele quer colocar na minha mente, na sua mente, que a dependência nossa não é do nosso trabalho. O que nós temos não vem de nós. O fruto do nosso trabalho vem das leis de Deus, da provisão que Deus nos dá. Como o mestre ensinou, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não disse, o pão do ano inteiro nos dai hoje.
Aí é onde vem o segredo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. De acordo com o seu dia, basta a preocupação daquele dia. O Senhor suprirá a necessidade do seu dia. Quer dizer que eu não posso ter uma feira na minha casa, alimento, eu não posso ser uma pessoa precavida, não posso ser uma pessoa, vamos dizer assim, que tem ali meus mantimentos, meus suprimentos para minha família? Não, não é isso que eu estou falando. O que não pode é você guardar alimento pensando que vai faltar, com o pensamento de que eu não vou ter, porque esse pensamento está declarando no mundo espiritual para os seres celestiais, para Deus e para os seres das trevas, de que você está com medo. E medo é comida para demônio. Escassez, ele vem do medo. A escassez vem do medo. A escassez, a falta do dinheiro, do recurso, dos mantimentos, da prosperidade, da abundância na sua casa, ela não vem, escute, irmão. Escute isso aqui é profundo. Ela não vem sozinha. Ela vem primeiro do medo. Você sente o medo, você sente a dúvida, você sente a insegurança, vai faltar. Vai faltar. E aí você vê que as pessoas, olha só, o que é que Deus está nos ensinando aqui, ó? Moisés disse também: ninguém deixe dele para amanhã seguinte. Mas alguns deles não deram ouvidos. Colheram mais do que precisavam para o dia e deixaram um pouco para o dia seguinte. Entretanto, criou bichos e cheirou mal. E Moisés se indignou. As pessoas não obedeciam a Deus. O que é que Deus estava querendo? Deus não pode fazer com que eu tenha na minha despensa muito alimento para me ter ali, sabe? Claro que pode. Só que o que é que acontece? Deus estava tratando o coração de um povo escravo. E até hoje o povo de Deus está escravo. Está pensando na falta. Está com a mente cativa a poderes espirituais, tendo a riqueza, que é a palavra. Está com a mente cativa a sentimentos de escassez, de medo e de miséria. É por isso que tem a vida que tem. Então, o crente, ele só tem a vida que tem, por quê? Porque ele não está tratando o que está dentro dele. A escassez está dentro de você, o medo está dentro de você, a dúvida está dentro de você, a falta de fé de que Deus, a falta de confiança em Deus está dentro de você, está dentro de nós. Então, é por isso que nós, evangélicos, eu me incluo, passamos por muitas dificuldades. Temos que passar por processos muito longos na nossa vida para entender de que o que nós temos, o que nós somos e o que nós venhamos a ter, desde que você seja um servo de Deus, porque tem muita gente que tem riqueza que não vem do Senhor e nem adianta vir aqui se comparar. Eu vejo algumas pessoas falando, algum até cristão falando isso. Aquelas pessoas têm toda a riqueza do mundo e não servem a Deus. O dinheiro deles não vem do Senhor. A prosperidade deles não vem de Deus. Essas pessoas estão sendo instrumentos não nas mãos de Deus, mas essas pessoas estão sendo levantadas na terra para trabalhar para o ser espiritual que é contra Deus, para o inimigo de Deus e para levar pessoas à perdição. Então não se compara. O diabo investe sim nas pessoas para trabalhar para ele, para fazer a vontade dele. Assim como Deus investe sim também riquezas e confia riquezas nas mãos de quem sabe fazer bom uso. Outra coisa que eu vejo muito crente não entender como é que funciona o dinheiro, a riqueza, os bens, o que fazer com esse dinheiro, qual é o usufruto, qual é o uso correto, onde eu devo aplicar esse dinheiro, o que é que eu devo fazer. Como é que você pede a Deus para ter uma pessoa, eu quero só, muitos dizem assim, não, eu quero só ter o suficiente para mim e para minha família. E como é que eu devo encarar o dinheiro, a prosperidade, o dinheiro para minha vida, para minha família? Eu devo encarar que ele é apenas um instrumento. Ele é um potencializador do que eu posso fazer com a sociedade. Dinheiro, ele é apenas armamento. Ele é uma arma.
Você tem que saber fazer uso do dinheiro. Porque se você não souber fazer uso do dinheiro e se diz cristão, filho de Deus, e diz assim: Senhor, faça na minha vida conforme a tua vontade, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Raciocina comigo aqui. Quando você era do mundo, você já passou por uma situação que você tinha tudo? Você tinha abundância? Você tinha dinheiro para beber, você tinha dinheiro para ir para farra, ir para festas, sabe? Você tinha dinheiro para comprar roupa que não às vezes não agradava a Deus. Você tinha dinheiro para fazer farra toda semana e às vezes mais de uma vez por semana. Você tinha dinheiro para fazer churrasco, você tinha dinheiro para botar gasolina no carro, para sair, para fazer. E aí quando você aceitou Jesus de todo o seu coração e começou a praticar o que está na palavra e pedir a Deus que te desse sabedoria, o dinheiro parou. Você parou para analisar, o dinheiro começou a vir menos para sua mão. Você começou a passar por situação financeira difícil. Você já parou para analisar? São vários motivos aí. O primeiro é porque ali você não estava servindo a Deus. Então, o inimigo ele estava te dando poderes, dinheiro, não estou falando riqueza de milhões, mas recursos para que você continuasse alimentando a sua vida carnal, para que você, ele tinha um plano para que você morresse no mundo, para que você morresse perdido. Então o diabo ele tinha um plano na sua vida quando você era uma pessoa do mundo que não tinha sabedoria, que não tinha Deus. Eu fico aqui pensando, como nós não entendemos o reino de Deus? Como nós não entendemos as coisas espirituais? Como nós somos cegos espiritualmente para entender como é que funciona o reino espiritual? Os demônios se alimentam do medo. Os demônios se alimentam de pessoas que estão com falta de confiança, a desconfiança, a falta de fé. Medo é fé também, só que é fé no problema. Medo é fé, só que o medo é uma fé no problema. Você tem medo de passar por situação financeira difícil e justamente aquilo você está colocando a fé que aquilo vai acontecer. E aquilo acontece mais rápido na sua vida. Então, se medo é fé também, só que eu tô tendo fé no que não quero que aconteça, eu estou tendo fé no problema, está aí o segredo da sua mudança. Você tem que desenvolver confiança, que é o contrário do medo. Porque o medo leva à incerteza, à dúvida, à falta de confiança, e a falta de confiança, a falta de fé leva à desconfiança, o medo leva à escassez. E a escassez leva o quê? O sentimento da escassez é que leva a você não ter dinheiro. A falta do dinheiro, a falta do recurso, a falta de uma vida próspera, abençoada, ela é apenas uma consequência de um coração, de uma mente escassa e com medo. Então, se você está passando por esse tipo de problema, você primeiro tem que tratar o que tem dentro de você. Trate primeiro o que tem dentro de você. Você não vai conseguir resolver esse problema com a força do teu braço. A prova é tanto que Deus quer nos mostrar que nós dependemos dele, é que ele ordenou que as pessoas não colhessem mais do que tinha que colher naquele dia. A prova é tanta que Deus quer que nós sejamos 100% dependentes dele e confiante nele. Deus quer trabalhar a nossa confiança e a nossa fé. Deus quer que a gente execute a nossa fé, a nossa confiança nele. É tanto que ele disse: não colham mais do que o que precisa para o dia, somente na sexta-feira, conforme o mandamento. Porque Deus queria dar descanso e muitas vezes você não descansa. Você já parou para analisar que você não precisa ser um adventista, um judeu, para guardar o sábado? Não, não precisa. Basta você dizer assim: Senhor, eu preciso de um dia que eu vou ficar completamente conectado contigo. Não que os outros dias eu não me conecte, mas esse dia eu tenho que tirar um momento para ti, meu Deus. Eu tenho que descansar minha mente e o meu coração, porque eu tô trabalhando muito, eu não sou uma máquina. Eu preciso de descanso.
Você entendeu? Então Deus estava dando uma lição aqui, descansa. Eu é que cuido de você. Só que o que é que acontece? Satanás, ele conhece que a única forma de eu impedir que Deus faça na vida dele é eu colocar medo no coração dele, ele aceitar o medo, ele se encher pouco de Deus e se encher mais do medo. Aí essa é a forma que eu vou conseguir entrar na vida dele para que eu consiga levar toda a miséria que eu tenho, que é escassez, falta de dinheiro, falta de dívidas, problemas, sabe? Financeiros, incerteza, medo, tudo que é fruto do diabo. Você entendeu onde é que está a raiz do problema? A raiz do problema está na sua falta de confiança. Riqueza e pobreza tem a ver com a sua confiança, com a sua fé, com a sua capacidade mental e espiritual. Tem pessoas que têm um espiritual mais desenvolvido. Tem pessoas que têm uma parte espiritual para a abundância mais desenvolvida do que outras. Um cara, um homem ou uma mulher que ele tem mais bens e mais prosperidade, ele só tem uma capacidade espiritual de acreditar mais do que você. Você tem que desenvolver isso. Você entendeu? E existe forma de desenvolver isso. Mas a primeira coisa que você tem que ter é confiança no Senhor. E a confiança em Deus, quando você desenvolve essa faculdade, isso é uma faculdade mental, isso é um exercício mental que você tem que fazer diariamente. Senhor, me ensina a confiar em Ti. Senhor, como é que eu faço para aumentar minha confiança em Ti, de que nada na minha vida vai faltar, Tu és o meu pastor. Você tem que estar alimentando diariamente. Eu vou dizer para você, até no último vídeo eu falei que para um inimigo entrar na mente de uma pessoa, na mente e no coração de uma pessoa, são segundos. Ele lança uma seta no seu coração e na sua mente, ó, vai faltar isso. Você não vai ter isso não, você não vai pagar aquela dívida não, vai faltar essa dívida. Aquela seta entra na sua mente, ela começa aqui, ó. E aí, quando você recebe aquela influência, aquele pensamento intrusivo, o nome disso é pensamento intrusivo, são coisas espirituais. Isso aí existe no reino espiritual. Aí o que é que acontece? Você não cancela aquilo com o poder da palavra, porque é possível cancelar. Deixa aquilo entrar no seu coração, e aí começa o seu sentimento mudar. Aí é por isso que Deus não consegue agir no seu coração, porque você deixou a seta do diabo entrar no seu coração. Você não fez uma oração, você não leu mais a Bíblia, você não profetizou na sua casa, você não saiu em palavras na sua casa, sabe? Se levantando em fé, marchando na sua casa. Senhor, em nome de Jesus eu repreendo da minha casa. É uma casa próspera, é uma casa abundante. Aqui a nossa família é uma família abençoada, nós somos supridos de tudo. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito imundo que lança palavras malditas sobre a minha mente, sobre o meu coração, e tomo posse de toda a abundância que vem do meu Deus, que Ele é todo poderoso, é dono de tudo. Eu sou filho do rei, eu sou suprido de tudo em nome de Jesus. Quando você fala isso, você está desenvolvendo um sentimento de confiança. E a abundância, ela vem da calma. A abundância, a prosperidade está alinhado com o reino de Deus. Só que vem da calma, da tranquilidade, da segurança, da confiança. Se eu estou sentindo o contrário disso, é porque eu não estou exercendo os meus exercícios espirituais. Palavra, oração, louvores, leitura da Bíblia. Eu estou me enchendo muito pouco disso. E por eu me encher muito pouco disso, o que é que acontece? O ditado mais clássico e popular que você vai ouvir hoje, que é: mente vazia é oficina de demônios, do diabo. E a mais pura verdade. Você está muito tempo com a sua mente vazia. O que é vazia? De rede social. Aquilo é uma mente vazia. E uma mente vazia é oficina do diabo. O diabo trabalha dentro de uma mente que não está cheia da palavra. Então, para você aumentar a sua confiança, consequentemente, aumentar a sua fé, consequentemente, aumentar a certeza de que Deus não vai deixar faltar na sua casa, você primeiro tem que tratar esse ponto.
Deixe a sua mente alimentada com a palavra. Deixe a sua mente alimentada com coisas que vêm de Deus para elevar o seu estado emocional. Eu duvido, escute bem, eu duvido uma pessoa que está alimentando a sua mente a maioria do seu tempo, fazendo leitura, fazendo declarações, profetizando na sua casa, escutando louvores, orando sem cessar. Você sabe o que é orar sem cessar? Ninguém refletiu nisso. O crente que passa por situação financeira difícil, ele não está orando sem cessar. Ele ora e cessa. Ele faz uma oração, naquele momento ele se sente bem e passa 12 horas, 8 horas, 6 horas, 7 horas, sei lá, com medo, declarando palavras contrárias, reclamando e murmurando, assim como está escrito aqui. Nós passamos por isso. E por esse motivo, nós vivemos o que nós sentimos. Você não é o que você fala. Você é o que você sente. Falar, todo mundo fala. Mas você tem que começar a falar mais vezes, declarar com fé para o que você está sentindo mudar. Porque muitas vezes as pessoas não conquistam as coisas porque ela pensa assim, cara, eu não conquistei esse resultado financeiro, eu não tenho essas bênçãos financeiras, eu não tenho esses bens aqui, fulano de tal tem. Mas é porque você é fruto. O que você tem na sua vida, o que você conquistou, o patrimônio, as coisas, materiais, é apenas fruto do que você tem dentro de você. Você quer saber o que é que tem dentro de você? Olhe para sua casa. Não que os bens materiais vão dizer o tamanho do seu coração. Mas o assunto aqui não é por que o crente ele passa por situação financeira difícil. Por que crente vive em situação financeira difícil? Não é esse o assunto? Então nós estamos falando sobre esse assunto. A sua casa, os seus bens, se você tem dívida ou não, isso aí é só o que está dentro de você. Isso é só um reflexo do que está dentro de você. Então, enquanto você não tratar o que está dentro de você, dentro da palavra, procurar orientações dentro da Bíblia, os judeus ensinam. Aqui vem daqui, ó, vem da Bíblia. Enquanto você não entender o que está dentro de você e tratar isso, você não vai aumentar a sua capacidade. Você não vai. Você tem que tratar primeiro o que está dentro. Porque aquilo que está dentro é o que está fora. O que está fora é reflexo do que está dentro. Isso é um ensinamento milenar. Só que você não aceita isso. Você pensa que isso é brincadeira, isso é conversinha. Isso é técnica de coach, isso é técnica de pensamento positivo. Eu não acredito nisso, minha confiança está em Deus. Sim, sua confiança está em Deus, mas ele ensina na palavra. Que se as pessoas confiassem, elas não estavam, quando o Senhor disse, não vá colher o dobro na semana, só na sexta-feira, para preparação para o dia santo. Para você ter mantimento e não ficar se preocupando, eu vou fazer o que hoje? Não, eu quero um momento só você e eu no sábado. Mas eles teimaram e simplesmente, no dia que o Senhor disse, não colhe o dobro, que era na semana, eles iam lá para colher o dobro e se estragavam e criava bicho. No dia que o Senhor disse, hoje você pode colher o dobro para que tenha no sábado. O que sobrar fique para o seu alimento do sábado. O que é que eles faziam? Eles faziam isso, colhiam o dobro, só que no sábado eles iam atrás de colher de novo. Chegava lá, não tinha nada. Isso é uma lição. Tudo que o Senhor pede para fazer, a gente está fazendo o contrário. Quando o Senhor diz, confie, eu quero que você tenha mais conexão comigo, tenha mais conexão comigo. Eu que supro as suas necessidades, não é o trabalho. Me diga uma coisa, quem tocou o coração do teu patrão para te contratar? Quem abriu a porta de emprego para você? Quem faz aquela empresa estar sustentada até os dias de hoje? Quem dá saúde e respiração para os donos da empresa estarem respirando e não ter uma empresa quebrando e você ficar sem emprego aí? É o Senhor. Quem é que faz o. Sabe? Você está com saúde para poder trabalhar. Quem é? Então entenda. Quem é que dá o suprimento? Toda a matéria-prima da terra para ter alimento, para ter mantimento, não é o Senhor. Então você está buscando com muita ênfase e força coisas que não vão resolver o problema. Você tem que ir na fonte, na origem, você tem que ir na raiz. Vá na raiz, meu irmão. Pare de olhar para as consequências. Você está olhando só para as consequências. O diabo faz você olhar, eu não tenho, eu não tenho. Eu estou olhando para o que eu não tenho. Ele só faz você olhar para isso. Você não tem que olhar para o que você não tem.
Você tem que olhar para dentro de você e dizer: eu estou com medo, eu estou com falta de confiança, eu tenho que elevar minha confiança no Senhor. Eu tenho que aumentar minha fé no Senhor. Eu tenho que saber que a minha vida depende dele. O meu respirar vem dele, tudo vem dele. Então, quando você tem essa certeza no seu coração que a sua vida depende do Senhor, o seu respirar depende do Senhor, todas as coisas dessa terra estão debaixo das leis de Deus, lei da física, o oxigênio, a lei da gravidade, o horário que o sol se põe, o horário que o sol nasce, os ciclos da lua, fase de chuva, fase de colheita, fase de plantio, todas as coisas dependem das leis de Deus. Só que tem uma lei que você não está colocando em prática, que é a lei da vibração. Tudo vibra, tudo está em movimento, o vento, tudo está em movimento. E você também é um ser que anda em movimento. Ou você acha que o seu corpo ele não tem uma energia? O seu corpo tem uma energia. Você é um ser espiritual. Só que a sua energia está de medo, de falta. Não tem como você ter uma casa abundante quando você tem um sentimento de falta e escassez. Então, eu estou trazendo essa temática aqui para que você entenda que o segredo aqui do livro de Êxodo, capítulo 16, é que as pessoas estão sem confiança em Deus. O problema de pobreza de crente é falta de confiança em Deus. É medo de faltar. E aquilo que eu temo me sucederá. Está lá no livro de Jó. Aquilo que eu temia me aconteceu. Então isso é uma lei. Se você tem medo, vai acontecer aquilo que você está com medo. Se você tem confiança, vai acontecer aquilo que você está confiando. Vou repetir. Se você tem medo, vai acontecer justamente o que você está temendo. Porque medo é uma fé. Medo é uma fé. Você está com fé naquilo. Você está colocando fé que aquilo vai acontecer. Ai, meu Deus, eu tô com medo daquilo acontecer, daquela dívida. Ai, meu Deus, vai acontecer. Mas eu não sei o que fazer, eu estou te dizendo, você tem que passar mais tempo alimentando a sua mente, porque é pela renovação da nossa mente, assim como fala o apóstolo Paulo. Renove a sua mente, porque a mente renovada, o seu sentimento é renovado. Uma mente renovada faz com que o seu sentimento seja renovado. E você começa a sentir coisas corretas. Sentimentos geram ações. Sentimentos modificam o seu ambiente. A sua energia muda. E quando a sua energia muda, meu irmão, a sua vida muda. Então mude primeiro o seu estado emocional. Deus ele quer tratar o que você está sentindo. Deus ele quer tratar o que você está sentindo. Ele não quer apenas botar dinheiro na sua conta. Porque ele sabe que se ele colocar dinheiro na sua conta, 100 mil, 200 mil, você vai voltar ao que você está. A prova é tanto que pessoas da Mega Sena, que ganham na Mega Sena, elas voltam a uma situação pior do que estavam antes, cheio de problemas. É que o que elas têm dentro delas é que faz o problema acontecer. Elas não têm capacidade para lidar com o dinheiro. Elas veem o dinheiro, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, vou comprar aquilo. Como se fosse uma pessoa. Vai, eu tenho que aproveitar, eu tenho que aproveitar. Ou seja, eu tô demonstrando assim que, por eu nunca ter tido dinheiro, então eu vou ter que fazer tudo o que está ao meu alcance. Eu tenho que comprar, eu tenho que usufruir do dinheiro. Isso uma armadilha satânica. Porque uma pessoa que é rica, eu não estou falando de dinheiro. Uma pessoa que tem uma abundância dentro dela, você sabe qual é o pensamento dela? É diferente disso. Ela pensa assim: eu já tenho, eu já tenho recursos, eu sou abundante. Eu sou abundante, eu não preciso pegar e sair enlouquecendo, porque para mim é comum isso. Você entendeu a diferença? Já a pessoa que é pobre espiritualmente, ela pensa: não, eu tenho que comprar, vou ter que comprar porque senão eu vou ter que usufruir. E você entendeu? O rico não compra, é isso que você está dizendo? Compra. Só que o rico, ele não tem o desespero para demonstrar: eu vou comprar porque eu tenho que comprar. Isso aí é sentimento de pobre. É sentimento de pessoas que não têm a abundância dentro de si. Porque quem é abundante não tem desespero para estar comprando, para estar, sabe, gastando. Isso é uma disfunção psicológica devido ao que você viveu.
Por isso que você vê que o povo de Israel colheu mais do que o Senhor mandou na semana para desobedecer mesmo ali. É como se fosse assim uma coisa, eu vou desobedecer algo espiritual e com medo mesmo, por causa do costume que tinham, aí vai faltar, eu sou um escravo, vai faltar. A sua mente ainda está de escravo. Você precisa libertar a sua mente. A nossa mente está de escravo ainda. Nós temos que libertar ela. Então eu estou aqui exercendo o meu papel de cristão e te direcionando dentro da palavra, exercendo o que Cristo me orientou no dia de hoje. Eu estou me alimentando. E por último, você sabe o que significa o pão? O pão, gente, o maná que caiu do céu, representa Jesus. O pão vivo que desceu do céu. Esse é o significado do maná. Deus nos deu tudo o que nós precisamos. Deus nos dá tudo o que nós precisamos. Eu estou sentindo aqui ele falando comigo. Fale, meu filho, para eles que eu já dou tudo o que eles precisam. Só que por eles estar com os olhos totalmente focados no problema que eles estão vivendo, na situação financeira difícil que eles estão vivendo, eles estão perdendo o que eu mais tenho para eles, que é tudo. Tudo que é bom eu tenho para meus filhos. Mas eles estão toda hora demonstrando para mim que não confiam em mim. Eles não confiam, meus filhos não confiam em mim. Você entendeu por que que você está vivendo essa situação? Não é porque está acontecendo falta de dinheiro na sua vida que você vai depois da falta que você parou de confiar no Senhor. Tá com medo. É o contrário. Você está numa vida normal. Depois de um vídeo desse, você começa a confiar de novo no Senhor, começa a se alimentar da palavra, e aí a sua vida começa a fluir. Mas depois de um determinado tempo, você relaxa a sua vida espiritual, relaxa a alimentação da sua mente diária com a palavra, relaxa os treinamentos, livros, leitura que vai elevar a sua mente, conhecimento, aumentar, alargar a sua capacidade mental para você prosperar. Aí o que é que acontece? Quando você faz isso, você está de novo dizendo: inimigo, seres espirituais, lancem setas sobre mim e eu vou receber porque eu tô vazio, eu não tô me alimentando. Aí começa de novo a passar pelo processo. É uma crença, gente. É uma programação mental. É algo que é igual um computador. A nossa mente é igual um computador. Você acredita, não, minha vida é isso aqui mesmo. Eu vou pagar minhas contas, moro de aluguel, vivo isso aqui mesmo. Sempre tive essa dificuldade financeira. Eu me conformei com isso. Isso é mente medíocre. Isso é mente medíocre, meu irmão. Minha irmã. Você tem. Me diga uma coisa. Você acha que é possível você pregar o evangelho, a palavra de Deus, distribuir Bíblia, investir em obras, investir, sabe? Se você é um servo de Deus, você tem que entender que é a missão. Eu tô falando aqui, eu preciso de um microfone, eu preciso de um computador, tô usando aqui um computador, eu preciso de uma câmera. Eu preciso estar bem psicologicamente para falar com vocês. Eu preciso ter outras fontes de renda, que é o que eu tenho aqui. Eu trabalho com vendas online. Eu preciso ter outras fontes de renda para me poder estar nesse momento aqui, sabe? Com a minha mente tranquila. Minha confiança não vem porque minhas contas estão pagas, ou por isso, porque minha confiança vem do Senhor. Mas eu preciso estar bem para levar a mensagem para você. Tudo que você for fazer nesse mundo aqui, estou trazendo para o material. Nós dependemos de Deus. Tudo existe por causa de Deus. Até o papel moeda e a moeda em si, que é o metal, vem de Deus. Os homens que deram valor àquilo. Mas nesse mundo capitalista é o dinheiro. Agora, se o dinheiro for o meu Deus, aí simplesmente o Senhor sai de cena e entra o diabo. Como muitas pessoas têm amor ao dinheiro. É tanto que se disser assim, pega esse dinheiro aqui, dê aos pobres. A pessoa diz, não, não posso dar, porque se eu der eu vou ficar sem com a minha família. Como é que eu vou fazer isso com a minha família? Depende de mim. Sendo que, na verdade, aquela pessoa, ela não tem esse recurso pensando na família dele. Muitas vezes, ele não quer ser uma pessoa mais generosa, ajudar mais pessoas, porque o que tem dentro dele é medo de vai faltar pra mim, como é que eu vou dar aos outros?
Se nem para mim eu tenho. Ou seja, você está declarando que você é pobre espiritualmente. Você está dizendo assim, eu sou uma pessoa pobre. Quando eu vejo o crente falar isso, eu fico louco. Eu disse assim, cara, como é que a pessoa conhece a Bíblia e fala um negócio desse? Cristo veio na Terra para implantar o quê? O reino de Deus. Você aceitou Jesus e está sendo um arauto do reino de Deus, um proclamador que está chegando o reino de Deus e a sua justiça. Deus, ele vem salvar a humanidade. Cristo vai voltar. Aqui nós somos súditos do rei. Como que um cristão pronuncia que é pobre? Você vê que tem algo estranho aí. Você vê que tem uma crença limitante, diabólica, implantada na mente de cristão, de crente. Então você, a partir de hoje desse vídeo aqui, você tem que declarar na sua casa que a sua casa é próspera, que a sua casa é abundante, muitas vezes até você acreditar naquilo, irmão, eu tô falando muitas vezes. Você não tá entendendo. Se for preciso você amanhecer o dia e até a sua noite sair da sua boca muitas palavras de abundância na sua casa, faça isso. Porque a palavra tem poder. Tá aqui, ó. A palavra tem poder, tá? A palavra tem poder. Então, tome posse dessa palavra, meu irmão. Não permita o diabo mentir mais e mais na sua mente, no seu coração. Não permita Satanás mentir para você dizendo que você é um endividado, você é um derrotado, você não tem como ser próspero, você é assim mesmo, se conforme. Isso é mentira. Você tem como ter uma vida melhor, mas uma vida melhor para servir dinheiro para cristão. Entenda, dinheiro para cristão tem que estar envolvido com serviço. Se dinheiro entrar demais na vida de cristão que não tem a ver com serviço, pode prejudicar, vai prejudicar a sua vida. Tenho muito dinheiro, não estou servindo a ninguém, tá errado. Tá errado. Você tem um dinheiro que está servindo só para você, só para os seus luxos, só para o seu prazer? Tá errado. Dinheiro é para servir. Dinheiro é para aumentar a capacidade do servir. Se eu servia, por exemplo, com cesta básica, é um exemplo, né? 10 famílias. Aí agora, como eu tenho muito, eu tô ganhando muito mais, eu tô prosperando muito mais, agora eu tô servindo 100 famílias com cesta básica mensalmente. Dinheiro tem a ver com isso. Então, se você, nesse momento agora, nunca pensou em ter um projeto de ajudar pessoas, sabe, um canal no YouTube que você pode abençoar vidas, com palavra, um projeto na sua cidade, local mesmo que você pode servir. Se você nunca pensou, se você nunca idealizou isso e só fica dizendo por que que fulano tem as coisas e eu não tenho? Porque você não está pensando em servir. Primeiramente, um rico, uma pessoa que é rico de empresa, um empresário, ele pensa em servir. Ele está dizendo assim, cara, que se eu tiver 5 funcionários, eu começo assim, a empresa vai prosperar, nós vamos atingir tantas mil pessoas e tal, tal. O cara pensa em a quantidade de pessoas que ele vai servir, mas ele, claro que ele pensa em dinheiro. É claro. Então não caia no erro de achar que, tipo, cara, minha vida tá assim porque é isso mesmo, né? Não. A sua vida tá assim porque você não entendeu. A sua cabeça não entendeu. Você tá sofrendo porque você ainda tem coisa que você não descobriu mentalmente dentro da palavra. Sua vida só pensa em você. Eu quero comprar isso, porque eu quero comprar aquilo, porque eu quero comprar isso, porque eu vou comprar aquilo, você só tá pensando em você. Tem alguma coisa errada em você querer comprar alguma coisa para si, para o seu benefício? É claro que não. Mas o errado é quando você pensa em dinheiro só para isso. Você vai virar um ser humano consumista, vazio, fútil. Você entendeu onde é que está o problema? É quando você pensa só em você. Eu quero dinheiro só para mim comprar minhas coisas. E nem adianta vir dizer assim: não, não, eu não sou assim. Eu penso quando eu tiver dinheiro, sabe? Eu penso em fazer o bem para as pessoas e ajudar as pessoas. Mentira. Mentira, vamos ser sinceros. Vamos olhar para nós mesmos. No momento financeiro que você está passando, na situação financeira que está passando, você não está pensando em ninguém. Você está pensando em resolver o seu. É ou não é? Então não seja hipócrita. E muitas vezes quando você diz é para ver se, eu vou falar porque, né? Eu tenho que acreditar nisso, eu tenho que mentir para mim mesmo para ver se eu ganho, né? Porque na verdade não é essa pessoa, você não é. Quem é? Eu conheço uma pessoa, tá? Que
pode estar na situação financeira difícil que for, pode estar numa bonança, essa pessoa já vi ela numa bonança e numa situação financeira difícil, sempre próspera e generosa, sempre doando. Eu vim aqui trazer um negócio, eu vim aqui fazer isso, eu vim aqui fazer isso por você, toma aqui esse presente. Eu disse, mas essa pessoa está passando por situação financeira difícil e sempre é assim. Pense numa pessoa próspera. E eu não vi essa pessoa com milhões na conta, mas é próspera. É próspera. É próspera, porque a prosperidade está no dividir. Quando você divide, você está mandando mensagem para o seu cérebro. Eu tenho para dividir. Eu sou próspero. Eu tenho para dividir. Eu sou próspero. Eu sou abundante. O Deus Todo-Poderoso habita em mim. Então, irmão, que esse vídeo tenha feito sentido na sua mente e no seu coração. E que você saiba de uma vez por todas que Deus ele só não está fazendo uma grande transformação na sua vida financeira, na sua vida, nas dívidas, nos problemas que você está passando, só não está tendo transformação porque o teu espiritual está doente. A tua vida espiritual, a tua falta de confiança, você tem medo, você tem que tratar isso de uma vez por todas. Então vamos orar pela fonte, para a fonte nos dar a solução, que é Deus, e vamos orar sobre a raiz do problema, para que o Senhor trate a raiz do problema. Vamos juntos? Então feche teus olhos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, o grande, o todo-poderoso Rei dos Reis, eterno, grande Deus e todo-poderoso, nós te buscamos agora de todo o nosso coração, com toda a humildade que há no nosso ser, querendo aprender, Pai. Eu quero entender, eu quero ensinar para os meus irmãos e ao mesmo tempo aprender também de Ti. De que nós temos que ter a confiança em Ti, Pai, porque o Senhor cuida de nós, assim como cuida das aves, assim como cuida dos animais, assim como cuida do universo, pois Tu és Deus Todo-Poderoso e a Tua mão é poderosa e nos sustenta com mão poderosa. E o diabo mente em nossa mente e nosso coração, não permite, Pai, que setas espirituais dominem nossa mente e nosso coração para que nós tenhamos incerteza de que o Senhor não vai suprir as nossas necessidades. Pois é aí onde vem o problema, Pai. Trata o nosso emocional, trata o nosso espiritual, nos torna seres humanos com mais fé, meu Deus, com mais certeza de que o Senhor supre as nossas necessidades, desde o nosso nascimento até o dia de hoje, para que nós não venhamos a ter medo do dia de amanhã e que em seguida venha realmente a ter falta. Pai, cura, Pai. Cura o nosso coração, cura a nossa mente, cura tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, toda doença espiritual, porque a pobreza, a escassez, a miséria é doença espiritual, Pai. Cura isso em nosso coração, Pai. Em nome do Teu Filho, Pai, eu te peço sobre essa casa, sobre esse irmão que está orando aqui comigo, Pai. Vai lá no coração e na mente dele e que ele consiga sentir no seu coração, Pai, através dessa oração, que o Senhor é que supre a sua necessidade, não é a força do teu braço. O teu mantimento, a tua casa está de pé pela providência de um Deus todo-poderoso. Nunca esqueça disso, meu irmão. Eu oro a Ti, meu Pai. Entrego cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Entrega a minha família também em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Então, leva isso para o seu coração e para a sua vida, tá? E que essa mensagem tenha feito sentido para você. Que você, a partir desse vídeo, saia diferente. Faça coisas diferentes, declare coisas diferentes sobre a sua vida, sobre a sua família. Para que você consiga sentir coisas diferentes, nem que você repita várias vezes, para que a sua vida comece a ter uma transformação, uma reviravolta da parte de Deus, porque Deus é abundância, Deus ele não tem escassez nele. O Senhor, ele não tem escassez nele. Deus é a abundância. Então, quem tem Deus dentro de si é um ser abundante naturalmente, tá? Então, leve essa verdade para o seu coração e que, se você gostou desse conteúdo, eu te peço, se inscreve no canal, tá? Deixa teu comentário, deixa teu pedido de oração, deixa aí a tua opinião também, tá? Ativa o sininho e deixa o teu like, porque quando você deixa o like, você tá dizendo, eu gostei, isso me fez bem. E você vai ajudar ao YouTube a entregar para mais pessoas, tá? Que Deus possa abençoar ricamente
a sua vida e a sua família, a sua casa, que ela tenha prosperidade em nome de Jesus. É isso que eu declaro para você, tá? Até o próximo vídeo.